Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. O carnaval já acabou, o melhor feriado do ano já se foi, e como dizem por aí, agora as coisas começam. E antes de entrar no assunto do vídeo, você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, não custa nada. Curta, comente, compartilhe os vídeos com os amigos, com os inimigos também, porque tudo nos ajuda. Nos siga também na nossa rede social, o Instagram, @ouroporco. E vamos ao assunto do vídeo. Quartas de final do Paulistão, a fase final do Paulistão está chegando, e esse é o assunto principal desse vídeo. E claro, um pitaquinho sobre o Campeonato Carioca, porque também aí já está na sua fase semifinal. Então vamos lá para o assunto desse vídeo. O Campeonato Paulista, cara, foi uma arapuca para os clubes grandes, né? Então, os clubes grandes fizeram todos os clássicos, né? Foi dividido ali meio que numa espécie de Champions League, né? Você tem ali os times que você vai enfrentar, da parte de cima, da parte de baixo, né? E aí os grandes se enfrentaram todos. Palmeiras contra Corinthians, contra São Paulo, contra Santos, todos se enfrentaram aí durante a fase de grupo. Então, obrigou que os clubes paulistas levassem o campeonato a sério desde o início. E aí a federação estava torcendo para que todos se classificassem e correu riscos disso não acontecer. Mas, na Bacia das Almas, ali o Santos, que era o principal, chegou a correr risco de cair, assim como São Paulo, mas todo mundo se classificou. E ainda, para a alegria da Federação Paulista, nenhum clube grande se enfrenta nessas quartas de final. Então nós temos os seguintes confrontos, começando aí por sábado, né, com Red Bull Bragantino e São Paulo, lembrando que são jogos únicos, né, então é apenas mata. Palmeiras e Capivariano, Palmeiras é o único dos grandes a jogar em casa. Aí no domingo nós vamos ter Novo Horizontino, o primeiro da classificação geral contra o Santos, e para finalizar, Portuguesa e Corinthians. Então, se a gente for olhar, claro, o Novo Horizontino jogou mais bola do que o Santos ao longo do campeonato. Mas eu acho que não tem ninguém que coloca o Novo Horizontino como franco favorito contra o Santos. Então, o sonho de princesa aí da Federação Paulista é que se classifiquem os quatro grandes para o confronto de semifinal, que vai acontecer aí depois, né, porque é jogo único, já na outra semana, e aí sim, a final do Paulista em 2 jogos, né, correu o risco de ser jogo único, depois a CBF autorizou. E aí, como eu falei que ia dar um pitaquinho rápido sobre o Carioca, o pitaquinho entra aqui, agora, né. O Carioca, ele tem assim, acho que o pessoal do Carioca, né, da FERJ lá, quando eles foram fazer os regulamentos, há muito tempo, né, depois que acabou aquele negócio de primeiro turno Taça Guanabara, segundo turno Taça Rio, se o campeão for o mesmo, não tem final, que era o regulamento clássico do Carioca, todo mundo gostava. Depois que eles mexeram nisso, cada ano é um ano, você nunca sabe como vai ser, né? Esse ano aí, ou você classificava para a fase final, ou você caía no quadrangular de descenso, aí quem perdeu nas quartas de final faz a semifinal da Taça Rio, ou seja, você tem a semifinal do Carioca, com quem ganhou as quartas de final, e você tem a semifinal da Taça Rio com quem perdeu. Assim, é muito esdrúxulo. E mais esdrúxulo ainda é a forma, né? Quartas de final, jogo único, semifinal, 2 jogos, final, jogo único. Não faz nenhum sentido. Nesse ponto, o Paulista é um pouco melhor, né? Você faz quartas e semi, jogo único, e só a final, que é ida e volta. E assim, pensando no Carioca, né, antes de a gente voltar aqui para o Paulista, se fosse até jogo único, né, na semifinal, você teria aí Fluminense e Vasco, e você teria Madureira e Flamengo. E um jogo único, né, o Flamengo vem aí de derrota, né, para o Lanús, não vem jogando tão bem, muita pressão da torcida. E o Madureira ali, jogo único, acho que sonharia bem mais em ir para a final do Carioca, né, mas ir de volta, muito possivelmente, dificilmente vai conseguir segurar o Flamengo por 2 jogos, né? Claro que pode acontecer, né? Futebol, ele é um esporte fantástico por causa disso. Mas se fosse jogo único, aí eu acho que, principalmente pelo momento que o Flamengo está, maximizava as chances aí do Madureira. E a FERJ, com certeza, está torcendo aí para dar um Fluminense e Flamengo na final, né, porque a rivalidade aumentou muito, né? Sempre foi, o Fla-Flu sempre foi algo muito grande, mas nos últimos anos aí a maior rivalidade do Rio é Flamengo e Fluminense, né?
Inclusive, o Fluminense aí levou finais em cima do Flamengo, o Flamengo levou a última em cima do Fluminense, estão sempre disputando, sempre fazendo bons jogos. O Fluminense, nesses últimos anos, é o time que mais vence o Flamengo, né, que mais joga para cima do Flamengo. Então, no Carioca, é isso que está torcendo. E no Paulista, como eu já disse, o sonho da Federação Paulista, voltando aí agora ao tema principal do vídeo, é essa questão de se classificar os 4 grandes, é a gente garantir mesmo, né, uma semifinal aí com muito mais pegada, com muito mais mídia, com muito mais estádios, não que não vai encher, né, mas os grandes estádios cheios, que já não acontece há algum tempo, né, tem sempre algum grande ficando de fora, e a chance até que é bem grande de algum dos grandes ficar fora aí. Porque se você for colocar, por exemplo, vamos começar pelo primeiro jogo. Quem é favorito? Red Bull ou São Paulo? Sinceramente, eu não sei. O São Paulo melhorou muito aí nos últimos jogos, mas o Red Bull não está mal no ano. O Bragantino vem bem. Assim, tem clubes que chegam à Série A. Né? O Bragantino é um clube de Série A. Entendeu? Desde que chegou mesmo à Série A, ficou, já fez boas campanhas, já chegou à final de Sul-Americana, já classificou para Libertadores. Então é um clube de Série A. Né? Quando você vai colocar lá os candidatos a rebaixamento, você não coloca o Bragantino entre um candidatíssimo ao rebaixamento, né? Porque é um time com investimentos e tudo mais. Então você não consegue colocar o São Paulo como franco favorito contra o Bragantino. Talvez seja mais dividido. Santos e Novo Horizontino, né? Apesar de você não colocar o Novo Horizontino como franco favorito, você também não descarta a possibilidade ali do Santos ser eliminado. Né? Corinthians e Portuguesa, eu acho que está bem mais para o Corinthians. E Palmeiras e Capivariano, acho que está bem mais para o Palmeiras. Então, se acontecer aí, né, do Corinthians perder ou do Palmeiras perder, é zebraça mesmo. Né, esses times têm que rever aí o planejamento, porque não pode ser eliminado por um time menor. Né? Por mais que a Portuguesa seja um time da capital, tem muito tempo, né, que a Portuguesa está bem mal aí. Então, nesse primeiro jogo, eu não consigo colocar favorito. No jogo do Palmeiras, né, que é o time aqui, que um dos que dá nome ao Urupu, que a gente tem que falar um pouquinho mais, acho que mais do que o jogo, a expectativa do torcedor palmeirense é: teremos ou não estreia de John Arias? Né? John Arias estreia já nesse jogo? Como titular, eu creio que não. Né? Mas por que eu creio? Ele está chegando agora, não é do Abel colocar o jogador que está chegando. Realmente não é do Abel, mas o ano passado, quando o Vitor Roque chegou chegando, pegando a posição de titular e ficou. Né? Já jogou de cara contra o São Paulo naquela semifinal polêmica, daquele pênalti que ele mesmo sofreu, inclusive, ou não sofreu, mas foi dado pênalti. E aí o John Arias tem essa expectativa, né? Se ele já estreia e tudo mais, né? Ritmo de jogo ele tem, estava jogando, né, na Premier League, então com certeza está em forma, inclusive nem teve férias, né? Porque saiu do Fluminense depois da disputa do Super Mundial, já foi para a Europa, continuou jogando a temporada lá, iniciando, né, e tudo mais, e volta agora para o Palmeiras. Teve aí alguns dias de descanso para resolver suas coisas, e se não for, né, diante do Capivariano, vai ser diante do Fluminense, possivelmente. Né? Então eu preferia que fosse agora de uma vez, não como titular, acho que não vai acontecer, mas acho que no decorrer do jogo, independente como o jogo esteja, né? Se o Palmeiras estiver com dificuldade, se o Palmeiras estiver vencendo, tranquilo, eu acho que independente do cenário, eu acho que ele vai entrar no decorrer de jogo, exatamente para não ter essa forçação de barra de fazer uma estreia contra o Fluminense, né? Porque vai ter um clima pesado, por exemplo, apesar do jogo sem São Paulo, né? Vai ter um clima pesado para ele enfrentar o seu ex-clube, com toda essa polêmica de que ele falou que só jogaria lá. A gente sabe que jogadores falam essas coisas, né? Mas a gente sabe que os caras são profissionais também. Ele mesmo falou sobre isso. Então tem toda uma expectativa aí. E se o Palmeiras eventualmente não se classificar, que Deus não me escute falando essas palavras, acho que seria uma zebraça. Né? O Palmeiras de todos os grandes, é o mais favorito, sim, nessa rodada. É o time mais acessível. Né? O Santos ficou em oitavo. Gente, que em sã consciência acho que é mais fácil jogar contra o Santos do que contra o Capivariano. Por mais que seja em casa, por mais que o Santos esteja mal, é um clássico, cara. Então, assim, você enfrentar um Santos é muito mais complicado do que enfrentar o Capivariano. E aí, falando do Santos, cara, eu acho que o Santos tem uma pedreira pela frente, cara. Assim, quando o Palmeiras foi lá em Novo Horizonte, não foi bom, né? Tomamos de 4 lá. É um time muito acertado. Novo Horizontino
né, sempre tem chegado no Paulista muito bem, tem feito boas campanhas na Série B também do Brasileiro, né, fica ali sempre quase chegando na Série A, mas não chega. Acho que em algum momento até pode acontecer, então é um time que vem tendo investimentos. E hoje, né, eu consigo ver ali que é 50%, cara. Esse jogo talvez seja o jogo, assim como o do São Paulo, mais equilibrado. Então, para mim, não seria nenhuma surpresa se o Novo Horizontino passar pelo Santos. Não consigo colocar como favorito, mas não seria nenhuma surpresa. Aí, né, o Santos tem talento, né, cara? Neymar voltou, tem ali o Gabigol, que sabe fazer, se jogar bem, pode ser um cara importantíssimo. Tem talento, Barreal, você tem o Rolê, você tem caras ali no... O elenco do Santos não é um elenco para ficar brigando lá embaixo. O elenco do Santos é um elenco caro, desde o ano passado. Vem jogando mal, mas é um elenco caro. E aí, para a gente chegar no último jogo, né, que a gente vai torcer para a Portuguesa, com toda certeza, mas né, o Corinthians não vem jogando mal, já conquistou um título na temporada em cima do Flamengo, né, uma taça, né, não é um campeonato, mas é uma taça. A Portuguesa que conseguiu ali ficar, né, na parte de cima da tabela, mas ficou tudo muito próximo no Paulista, né, a diferença de pontos entre o primeiro ali e o oitavo colocado não é tão grande, né? Inclusive, como os pontos das quartas de final valem para semifinais, os confrontos podem mudar ali, dependendo se passar com empate, quem passar com vitória, esses confrontos vão se definir, não tem como definir nada agora. Se o Palmeiras passar, enfrenta provavelmente quem? Tem uma gama de possibilidades aí para isso acontecer. Mas o Corinthians, ao meu ver, contra a Portuguesa é favorito. A Portuguesa fez alguns bons jogos, tem alguns jogadores bons ali, né, na Portuguesa, mas o Corinthians vem jogando bem e acho que se acontecer ali o que a gente torce, né, para a Portuguesa ganhar, é zebra também, porque o Corinthians, apesar de ter perdido o Yuri Alberto, pô, Memphis, o Bidon, Carrilho, você tem muito talento ali, né? E se for para pênaltis, né, tem um pegador de pênaltis, né, eu nem acho o Hugo excelente goleiro, mas pega muito pênalti, né? Isso aí não pode ser dito ao contrário. E aí chegamos ao final desse vídeo. E comente aí quem que você acha que você que passa, né, de fase, né? Quem você acha que vai passar tanto no Carioca, mas principalmente no Paulista. Pode secar, porque isso faz parte do futebol, ninguém fica triste com isso não. Eu sei que sou palmeirense, né? O corintiano vai secar o Palmeiras, até o flamenguista fala, não, o flamenguista não seca ninguém. Mentira, seca também. Trabalha aqui com o Clebinho, eu sei que ele seca aí bastante, inclusive. Muito obrigado, gente. Não esqueça de compartilhar o vídeo também. Muito obrigado e valeu.